Sejam bem-vindos! Estamos juntos para mais uma live. Hoje, aqui no canal Professor Nildo Moraes, como sempre, meu parceiro de live, professor Samuel Merbach. Boa noite, professor. Tudo bem? Como é que foi o dia? Tudo tranquilo? Boa noite, professor Nildo Moraes. Tudo tranquilo? Mais um dia, uma live, um assunto importante, um assunto que aborda a parte da história, a parte filosófica, a parte teológica, de uma instituição muito importante na história, né, que é a Igreja. Aham. Então, na live de hoje, a gente vai falar da história da Igreja, a história do cristianismo, né, e, sobretudo, do primeiro concílio de Nicéia, professor Nildo Moraes. Perfeito. Professor, se o senhor puder, não sei, está cortando uma parte assim. Isso! Só para ficar mais estético Uhum. aí. Isso aí. Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro concílio de Nicéia, professor. E é um tema interessante, nós sempre procuramos trazer informações relevantes. É claro que essas informações não são de interesse de todos, o que nós lamentamos, né? Mas para aqueles que gostam e se interessam, estamos aqui. E aproveito, caso você esteja caindo de paraquedas aqui, pegando esse vídeo aleatório, o YouTube indicou esse vídeo para você. Isso quer dizer o seguinte: que outras pessoas assistiram esse vídeo, curtiram, ou compartilharam, ou comentaram, e o YouTube achou relevante levar essa informação até você. Por isso, pedimos que você não quebre essa corrente. Sabe aquelas correntes, professor? Já recebeu algumas correntes? Não tem Ah, nada disso, sim. não, pessoal. Se você gostar do tema, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Professor Samuel, o que foi o concílio de Nicéia? Esse foi o primeiro? Se foi o primeiro, provavelmente houveram outros, mestre? Sim, teve o segundo concílio de Nicéia e vários outros concílios, né? Aham. Então, tivemos pelo menos 2 concílios de Nicéia. Hoje a gente vai abordar sobre o primeiro, que não só por ser o primeiro, mas talvez por tratar de assuntos que eram divergentes naquela época sobre a doutrina cristã. Então, talvez por isso o primeiro concílio foi o mais importante deles, né? Então, o concílio de Nicéia ocorreu no ano de 325, foi o primeiro evento promovido pela Igreja para discutir a fé cristã. O principal objetivo da convocação feita pelo imperador romano Constantino I era a criação de um consenso entre os representantes da instituição sobre a natureza divina de Jesus e também de outros assuntos, né? Para isso, para esse debate, para tentar resolver essas divergências, a Assembleia contou com a participação de bispos de todas as regiões do Império, professor Nildo. Perfeito. Então, essa reunião seria para os primórdios ali da igreja, para definir alguns dogmas, talvez, alguns Algumas segmentos que a teses. igreja, né, algumas regras que a igreja até então deveria seguir. Nessa época, professor, já estava separado Estado e igreja, ou ainda tinha aquela unificação? A gente estava indo para um processo de unificação, né? Porque o imperador Constantino Uhum. é através dele que o cristianismo vai se tornar, ou vai se tornando, a religião oficial do Império Romano, né? Então, a gente está aqui num período de transição, do período que os cristãos anteriormente eles eram muito perseguidos, e a partir da conversão do imperador Constantino, ele Uhum. vai dando uma série de direitos e de liberdades para os cristãos, para que eles pudessem se reunirem, fazer as suas práticas, né? E de tal maneira que, a posteriori, a religião cristã, né, o cristianismo, ele acaba sendo a religião oficial do
do Império Romano. Então, a gente está aqui no início, ainda num período de transição, professor Nildo. Perfeito. Existia, como o senhor mencionou, né, uma certa perseguição, né, entre outras religiões. Salvo engano, aí, Constantino, ele vinha do paganismo, depois se converteu ao cristianismo e resolveu, alguns historiadores apontam que ele resolveu fazer uma fundição com doutrinas do paganismo e mesclando com doutrinas do cristianismo. Depois, no decorrer da live, a gente fala se isso deu certo ou não, o que veio a acontecer posteriormente. Qual a importância, professor, do Concílio de Nicéia? O primeiro, né? O primeiro Concílio de Nicéia, ele tem, vamos falar assim, uma das suas incumbências, resolver as divergências que aconteciam entre as diversas correntes cristãs, né? Então, uma corrente entendia um assunto de uma maneira, outra corrente, esse mesmo assunto de outra maneira. Vários assuntos foram debatidos, como, por exemplo, a questão da natureza de Jesus, se era divino ou não, a questão da trindade, né? E isso a gente vai estar abordando na live de hoje, professor Nilton. Perfeito. Então, vimos aí que foram o início. Para algo acontecer, algo grandioso acontecer, tem que se iniciar de alguma forma, por algum meio, né? E hoje, tudo que nós entendemos aí, estudamos em relação à separação de Estado e Igreja, ou a unificação de Estado e Igreja, os dogmas e tudo aquilo, partiu aí do primeiro concílio de Nicéia. Professor, o que foi definido, estabelecido nesse concílio? Quais as normas que foram ali, as principais, pelo menos, né? Foram ali. A priori, professor Nildo, o importante é a gente falar sobre os participantes, né? Ótimo. Então, Constantino ele convidou cerca de 1.800 bispos da Igreja Cristã que estava dentro do Império, né? Mas um número menor de 1.000 compareceu, né? Eusébio de Cesareia calculou mais ou menos 250 pessoas, né? Atanásio de Alexandria dá um número de 318. E Eustáquio de Antioquia estimou aproximadamente 270, né? O número de 318 é preservado nas liturgias da Igreja Ortodoxa, né? Representantes, embora o número menor, em torno de 300, talvez um pouco mais, um pouco menos, número de bispos, né? É certo que representantes vieram de todas as regiões do Império Romano, incluindo a Britânia. O Papa Silvestre I, que exercia seu pontificado na época, não compareceu ao concílio. Nos primeiros concílios, os papas geralmente não participavam e geralmente eles enviavam seus representantes e que sempre consultavam o Papa sobre as questões mais controversas, né? Uhum. Sobre as questões que foram colocadas em debate no evento, nós temos, por exemplo, a questão ariana sobre a relação entre Deus, o Pai, e Deus, o Filho, né? Não apenas em sua forma encarnada, como Jesus, mas também em sua forma anterior à criação do mundo. O debate sobre a data da celebração da Páscoa, o chamado cisma meliciano, a estrutura administrativa da Igreja, os padrões de dignidade e adequação de comportamentos para o clero, a prática litúrgica. O concílio foi formalmente aberto em 20 de maio, na estrutura central do Palácio em Nicéia, com discussões preliminares sobre a questão ariana. O imperador Constantino chegou quase um mês depois, em 14 de junho, professor Nildo. Perfeito. O que teria de ligação aí, professor,
com o Império Bizantino, porque aí aconteceu aí uma cessação aí da perseguição, né, dos religiosos, da fé cristã. O que teve aí o Império Bizantino de ligação com o primeiro concílio? Foi uma época posterior ou estava acontecendo naquele momento, um momento de ruptura? Olha só, né? O Império Romano, num determinado período, ele se divide em dois, né? O do Oriente e do Ocidente, né? O do Ocidente com a capital romana, né? E do Oriente com capital ali na antiga Constantinopla, na Turquia, né? Uhum. E com a divisão da igreja, se teve a Igreja Apostólica Romana, Roma, e do lado oriental, ali do lado da Turquia e adjacências, tivemos a Igreja Ortodoxa Cristã, né? Uhum. Que Então tem até hoje. que tem até hoje, né? A Igreja Ortodoxa tem outros líderes que não o Papa da Igreja Apostólica Romana, né? Então Uhum. houve uma separação. Embora tanto um como o outro sejam considerados como religiões cristãs, professor Nilton, né? Perfeito. Então foram definidos ali algumas regras, né? Eles colocaram, como o senhor mencionou aí, da natureza de Cristo, né? Que existiam duas correntes. Uma corrente defendia que ele tinha natureza divina, outra que ele não possuía vida em si mesmo, ou seja, vida eterna. Então, ele teria aí a sua marca de humanidade que poderia desvinculá-lo da condição divina, né? E uma vez sem a condição divina, não haveria salvação ali através de Jesus Cristo. Nós não estamos falando da religião em si, tá, pessoal? Apenas trazendo para vocês o que foi discutido naquele momento, nesse concílio. O que motivou aí, professor, uma segunda parte, um segundo concílio. O que não ficou definido nesse primeiro concílio, que foi necessário ter um novo concílio, uma nova reunião. Os mesmos participantes do primeiro concílio estavam presentes nesse segundo? Olha só, vou falar assim, pelo período histórico, não, né? No ano 787, o Concílio Ecumênico do Cristianismo volta para a cidade de Nicéia, né? Nessa edição, a pauta central da Assembleia tratava da questão da veneração de imagens, né? Essa prática tinha sido acabada, excluída pelo imperador bizantino Constantino V. O segundo concílio de Nicéia foi convocado pela imperatriz Irene e pelo patriarca Tarásios. Então, conforme a gente vê, né, é uma data a posteriori, né? E um dos temas centrais desse segundo concílio de Nicéia foi a questão da idolatria de imagens, professor Newton. Então, ou seja, essa doutrina ela não fazia parte da Igreja Católica, eles foram vendo, né, reuniões, definindo o que seria absorvido nas doutrinas da Igreja. Creio que várias outras doutrinas também, né, como a doutrina do purgatório, entre outras doutrinas, foram se acrescentando a cada uma dessas reuniões, e assim entendemos os fundamentos aí da Igreja Católica, né? E eu fiz a pergunta só para nós entendermos esse lapso, né? Do tempo que foi do primeiro concílio para o segundo concílio, e entendemos dessa forma que houve, assim, uma boa resolução, né? Foram praticamente aí quase 400 anos de diferença entre o primeiro e o segundo, né? Do Exatamente. segundo... Pois não, professor. No segundo, o que mais, embora não seja o nosso objeto de hoje, né? Mas uma questão que foi mais debatida foi a questão da idolatria, a questão de imagens, né?
Uhum. Já depois de bastante tempo, né? Geralmente, quando acontece um concílio, algumas reuniões, é porque, por exemplo, a adoração, a veneração a imagens, ela já estava sendo cogitada ou praticada, então, há algum tempo, por isso, então, foi-se realizado esse segundo concílio, né? Para que ficasse, então, estabelecido se podia, se não podia, se seria incorporado à doutrina da igreja. Agora, professor, esses atores aí desse segundo concílio, qual o papel deles nessa época da sociedade? Claro, a imperatriz, né, aí a Irene. Quem tomou a frente dos concílios, tanto do primeiro quanto do segundo, era a camada dirigente, né? Uhum, Gente voltada ao imperador ou ao império, né? uhum, E de tal maneira que aqui a gente vê a influência da religião vamos falar assim, nos mandatários, né? uhum, Da, da estrutura da igreja, que vai se formando e vai se fortalecendo, né? Com o decorrer da Idade Média, né? Então, com o decorrer mais para frente ali um pouco da Idade Média, a igreja é ela que vai ter o poder econômico e político, né? No Ocidente, pelo menos, né? De tal maneira que em muitos lugares era o Papa que nomeava o imperador, ou que fazia ali, né, a assembleia de posse do imperador, né? Então, uhum. para a gente ver, né, como que a igreja adquiriu força econômica, política, social, militar na Idade Média, professor Nildo. E, professor Nildo, você que tem um conhecimento maior, né, na parte teológica, né, teria como você abordar um pouco para a gente a questão do arianismo, né, que é uma questão... Então, em um dos itens, né, para um desses concílios era exatamente aí a controvérsia ariana. O que seria controvérsia ariana? Né? Isso surgiu em Alexandria, né, quando o presbítero Ário começou a difundir aí visões doutrinárias contrárias ao seu bispo, né, Alexandre de Alexandria. As questões, então, elas concentravam-se na natureza e no relacionamento de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ou seja, a Trindade. Esse conceito de Trindade, ele não é encontrado diretamente, de forma clara e objetiva, nas Sagradas Escrituras. Um texto que diga assim, existe a Trindade. Existem alguns textos que indicam, por exemplo, lá no Gênesis, na criação, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a semelhança. Aí você pensa, façamos, mas só existia Deus, não estava sozinho, então? Que a construção da frase estaria no plural. Em um outro texto, posteriormente, sobre esse tema, existe uma grande discussão teológica, né? Porque em Deuteronômio, capítulo 6, é conhecido como 6 ou 4, é conhecido como Shema para o povo judeu. Eles diz: ouve, Israel, teu Deus é um. Mas o conceito de trindade, baseado aí nas doutrinas arianas, ela coloca a trindade como sendo um. Né? E o conceito de trindade ele surgiu bem posterior aí, nessa época, né? Não na época do povo de Israel. Outro texto das Sagradas Escrituras que colocam isso é São João, capítulo 1. São João, capítulo 1, Evangelho de São João, depois dos evangelhos sinóticos ali. Então ele coloca lá, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, esses conceitos é que nos dão a entender a Trindade. Quando Jesus subiu ao céu, ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador e ele vos guiará a toda a verdade, atribuindo ali a presença do Espírito Santo. Então, só fazendo um contexto para ficar claro, né?
E não existe diretamente um contexto como os mandamentos, como o dilúvio, que Deus ordenou ali o dilúvio, né? Outros textos que abordam coisas claras, distintas e diretas. Não existia, e por isso essa controvérsia, assim também como outros pontos, né, do Concílio de Nicéia, como a adoração, a veneração às imagens, né? E começou ali a haver desacordos, né? Alguns se tornaram adeptos a essa ideia, né? Sobre essas diferentes divindades aí, né? O que significa que Jesus seria o Filho de Deus. E Alexandre sustentava que o Filho era divino, e exatamente no mesmo sentido do Pai, coeterno, coexistente com o Pai, né? Senão, do contrário, ele não seria um filho verdadeiro. Então, ele enfatizava aí a supremacia e singularidade de Deus Pai, significando que o Pai é o Todo-Poderoso, infinito, onipresente, onisciente. Portanto, a divindade do Pai deve ser maior do que a do Filho. Existia aí uma diferenciação entre Deus, a Trindade em um, e Deus como Pai, sendo mais poderoso, o Filho sendo menos poderoso. Então, esse conceito ele se baseava exatamente nessa diferença. Uns acreditando que a Trindade era Deus, que se divide em três, e outros, uma outra corrente, também acreditava na doutrina, mas não existia equivalência de poderes, né? Sendo um mais poderoso que o outro. Basicamente, assim. Muito bem, professor Nildo. Que é um tema, conforme a gente verifica, controverso, né? E que Fica bem mesmo controverso. e que na Porque doutrina tem gente que pensa de maneira diferente do outro, né? tem, né? Porque como não se tem um texto que dá para se bater o martelo, né? Texto claro, uma letra fria da lei, falando de um termo jurídico, onde não dá margem para subjetividade, não tem o que se interpretar. Como não se tem assim um martelo, aí cria-se aí várias possibilidades de interpretação. Assim como nos nossos textos também, né? Os argumentos que eram contra, né, o arianismo era a visão oposta, né? De que a ideia de que gerar o filho é em si mesmo a natureza do pai, que é eterno. O pai sempre foi um pai, e tanto o pai como o filho sempre existiram juntos eternamente e consubstancialmente. O argumento contra os arianos afirmava que o logos, o verbo, né, era eternamente gerado, portanto, sem começo. Não existe como nós comprovarmos em que momento nasceu Deus, em que momento nasceu Jesus, né? Os descendentes aí de... É que eu vou entraria assim numa explicação muito, muito longa e extensa, e não é o contexto da nossa live, mas os adversários, eles acreditavam que seguir a visão ariana destruía a unidade da divindade e tornava aí o filho desigual de Deus, e esses eram os adversários aí, né? Tanto é que existe até hoje no cristianismo, né, dois pontos assim bem, né, conflitantes. O arianismo, que ainda existe hoje, e existe aí uma outra corrente que defende predestinação. Sempre tem aí uma corrente que diverge uma da outra, professor. Ah, sim. É exatamente esses debates que são interessantes, né? Para que as pessoas vejam pontos diferentes e, estudando, ela tem a sua própria opinião sobre o assunto. Agora, professor, o senhor me fez a pergunta aí sobre o arianismo. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor, que é algo que o senhor tinha mencionado, né? Por exemplo, a data da Páscoa. O que ficou estabelecido aí nesses concílios aí? São pontos, assim, que foram discutidos e que
trouxeram para os nossos dias, né? Ah, sim, né? Porque conforme, inclusive, professor Nildo, numa das lives que a gente fez anteriormente sobre a Páscoa, nós abordamos sobre a diferença da Páscoa cristã da Páscoa judaica, né? Uhum. E, a princípio, a igreja cristã seguia a data da Páscoa judaica, né? Uhum. Que vai ser debatido e que vai ser a igreja vai procurar fazer o seu próprio calendário, né? Então, a festa da Páscoa cristã estava ligada à Páscoa judaica e à festa dos pães ázimos, Uhum. pois os cristãos acreditavam que a crucificação e a ressurreição de Jesus ocorreram no tempo dessas observâncias. Já no pontificado do Papa Sisto I, alguns cristãos colocaram a Páscoa em um domingo no mês lunar, para determinar qual mês lunar deveria ser designado como Nissan. Os cristãos confiavam na comunidade judaica. Entretanto, no final do terceiro século, alguns cristãos começaram a expressar insatisfação com o que consideravam ser o estado desordenado do calendário judaico, né? Eles argumentaram que os judeus contemporâneos estavam identificando incorretamente o mês de Nissan, escolhendo o mês cujo 14º dia caía antes do equinócio da primavera. Os cristãos, argumentaram alguns pensadores, deveriam abandonar o costume de confiar nos judeus e fazer seus próprios cálculos para determinar qual mês deveria ser denominado Nissan, definindo a Páscoa dentro desse sistema independente, um Nissan cristão, que sempre determinaria a data depois do equinócio. Justificaram essa ruptura com a tradição, argumentando que era, de fato, o calendário judaico contemporâneo que rompera com a tradição ao ignorar o equinócio, que nos tempos antigos, o 14º dia de Nissan, nunca havia precedido o equinócio. Outros achavam que a prática costumeira de confiar no calendário judaico deveria continuar, mesmo se os cálculos judaicos estivessem errados do ponto de vista cristão. Então, aqui aconteceu essa controvérsia, né, que vai ser debatido no concílio. A controvérsia entre aqueles que defendiam os cálculos independentes e aqueles que defendiam a confiança contínua no calendário judaico, conhecido como Quarto Decimanus, foi formalmente resolvida pelo concílio, que endossou o procedimento independente que esteve em uso por algum tempo em Roma e Alexandria. A Páscoa deveria ser um domingo e um mês lunar escolhido de acordo com critérios cristãos. Com efeito, um Nissan cristão e não um Nissan definido pelos judeus. Aqueles que defendiam a confiança contínua no calendário judaico foram convidados a aderir à posição majoritária, que eles não o fizeram imediatamente, e é revelado pela existência de sermões, cânones e tratados, escritos naquilo que se refere a essa prática, no final do século IV. Essas regras de independência do calendário e uniformidade universal eram as únicas regras para a Páscoa explicitamente estabelecidas no concílio. Nenhum detalhe para o cálculo foi especificado. Estes foram trabalhados na prática, um processo que levou séculos e trouxe uma série de controvérsias. O concílio aparentemente não determinou que a Páscoa deve cair no domingo, por exemplo. O concílio também não decretou que a Páscoa nunca deveria coincidir com o 14º dia de Nissan, do calendário hebraico. Ao endossar a mudança para cálculos independentes, o concílio separou o cálculo da Páscoa de toda a dependência positiva ou negativa do calendário judaico. A alegação de que a Páscoa deve sempre seguir o 14º dia de Nissan do calendário hebraico não foi formulada até depois.
Naquela época, o acúmulo de erros do calendário juliano solar e lunar havia feito com que a Páscoa sempre estivesse próxima ao 14º dia de Nissan do calendário hebraico, professor Nilton. Você tem algum complemento, professor Nilton, sobre o calendário judaico? Você que conhece bem o assunto? Então, o calendário judaico, ele é totalmente diferente do nosso, né? Existe uma diferença aí não muito grande, seria em torno de 2.700 anos só, mais ou menos, de diferença. Estão no ano 3.000, aliás, 3.000, mais de 3.000 anos, dá 5.789, salvo engano, esse ano 5.789, no calendário judaico. O cristianismo, ele deriva do judaísmo, né? Porque houve ali uma ruptura entre a fé cristã, depois de Jesus, né? Dos apóstolos, principalmente de Paulo, que começou a pregar para outros, de outras nacionalidades, né? Não somente ao povo judeu, aos israelitas. E essa data, ela causando essa controvérsia, como houve uma derivação do cristianismo, é difícil porque hoje, se nós analisarmos, é voltado completamente para o lado comercial, né? Então, fica difícil, com tanto de anos assim passado, eu levo assim bastante em consideração o calendário judaico por ter a história, né? Por eles terem vivido ali a história, né? O povo judeu. Mas a celebração da Páscoa é bíblica, ela contém nas Sagradas Escrituras e representava, como nós falamos na última live, um momento muito marcante, né? De libertação, de passagem do povo. Agora, professor, houveram aí alguns estabelecimentos de regras e normas, foram 20 normas, né, estabelecidas durante esse concílio. Conseguimos, pelo menos, falar quais foram essas 20? Sim, foi a chamada promulgação da lei canônica. O concílio promulgou novas leis à igreja, né, chamadas de cânones. Podemos falar? Sim, podemos falar, né? Então, falar de algumas, pelo menos, né? Talvez as mais importantes. Então, daquilo que foi debatido, que foi transformado, que foi promulgado, chamado de lei canônica, tivemos os seguintes assuntos: proibição da autocastração, estabelecimento de um período mínimo de estudo para os catecúmenos. Que são os catecúmenos? São pessoas que estudam para receber o batismo, né? São digamos assim, iniciantes, né? Estudantes em início de carreira cristã, no caso, né? Proibição da presença de uma mulher mais jovem na casa de um clérigo, que poderia colocá-lo sob suspeita de prática de casamento espiritual. Ordenação de um bispo na presença de pelo menos 3 bispos provinciais e com a confirmação do bispo metropolitano, que é uma questão administrativa, né? Provisão de 2 sínodos providenciais a serem realizados anualmente. Confirmação de antigos costumes, dando jurisdição sobre grandes regiões aos bispos de Alexandria, Roma e Antioquia. Reconhecimento dos direitos honorários da sede de Jerusalém. Provisões sobre novacianistas. Provisão de processo leve contra Lápice durante a perseguição sob o imperador Licínio. Proibição da remoção de sacerdotes das localidades para as quais foram ordenados. Proibição da usura entre clérigos. Precedência de bispos e presbíteros antes dos diáconos em receber a Eucaristia.
declaração da nulidade do batismo realizado pelos hereges, seguidores de Paulo de Samosata, proibição de ajoelhar aos domingos e durante o Pentecostes, que são 50 dias que se iniciam na Páscoa. Então, aqui, professor Nildo, algumas normas que foram promulgadas, né? Perfeito. E, claro, depois de uma promulgação de 2 concílios, houveram efeitos, né? Principalmente depois de promulgação de algumas normas. Proibido a autocastração. Ninguém podia mais se castrar agora. A gente dá risada, mas vejam bem. Existem algumas doutrinas pregadas em alguns monastérios, né? Como da automutilação, do castigo, para que você alcance o perdão e alcance a graça, a misericórdia de Deus. Isso é uma doutrina. Não são todos, né, que são adeptos, mas alguns dos principais nomes, sim, como Martinho Lutero, que se automutilava, se batia para tentar apagar os seus pecados, né? Entre outras leis promulgadas aqui. Mas, claro, que tudo isso leva a uma reação, uma ação leva a uma reação, e a promulgação dessas leis levam a alguns efeitos. Quais foram os principais efeitos aí, professor? Então, olha só, os efeitos a longo prazo do Concílio de Nicéia foram bastante importantes, né? Dado que, pela primeira vez, representantes de muitos bispos da Igreja se reuniram para concordar com uma declaração doutrinária. Também, pela primeira vez, o imperador desempenhou um papel chamando os bispos sob sua autoridade e usando o poder de Estado para dar efeito às ordens do concílio. Em curto prazo, entretanto, o concílio não resolveu completamente os problemas que foi convocado para discutir, e um período de conflito e agitação continuou por algum tempo. O próprio Constantino foi sucedido por 2 imperadores arianos no Império Romano do Oriente, seu filho Constâncio II e Valente. Este não conseguiu resolver as questões eclesiásticas notáveis e, sem sucesso, confrontou Basílio de Cesareia sobre o credo niceno. O credo niceno é uma profissão de fé adotada do primeiro concílio ecumênico, reunido na cidade de Nicéia, em 325. Chama-se também o símbolo niceno e a profissão de fé dos 318 padres, referência aos 318 bispos que participaram do primeiro concílio de Nicéia. O credo niceno termina com as palavras: cremos no Espírito Santo, e com um anátema contra os arianos. Também anátema é maldição, tá, pessoal? Há também muitas outras diferenças. São poucos os doutrinadores que acreditam que o credo niceno-constantinopolitano seja uma ampliação do credo de 325. Só um sentido lato do credo posterior pode ser chamado niceno, isto é, em conformidade com a fé proclamada em Nicéia, professor Nildo. Você tem algum complemento? Eu diria que não exatamente um complemento, né? Porque o que foi estabelecido está na história, aconteceu, né? O que nós temos que levar em consideração, o que eu acho bem importante, que a história, ela nos ensina muitas coisas, né? Seja de alguns erros, seja de acertos, a história, ela nos ensina. Se lermos toda a história de povos diferentes, nós vamos criar um consenso, né? Pode ser que em algum momento, naquela época, por exemplo, da autocastração, existiam pessoas que estavam se autocastrando, né? Então ficou proibido. Então, para aquela época, essa prática poderia ser algo normal, naquele momento. Se analisarmos a higiene
desses períodos aí não eram como temos hoje. A medicina dessa época, muitas cirurgias eram feitas sem anestesia, ou com pouca anestesia, né? Então, para a época, mais ou menos criticar ou elogiar uma obra já pronta, né? Engenheiro de obra pronta. Então, a história ela nos mostra, nós temos que mudar, né? Ou dizer, eu faria diferente. Não vai mudar nada, né? Professor, a função de Constantino, né? No primeiro edital de convocação, digamos assim, para esse primeiro concílio, né? O cristianismo ele era ilegal no Império Romano, né? Até que os imperadores Constantino e Licínio concordaram em 313 em legalizar, né? Foi conhecido como Edito de Milão. O cristianismo niceno ele não se tornou a religião oficial até o Edito de Tessalônica, que aconteceu em 380. Mas entre esse período tinha um outro, como poderia, não seria uma religião, mas seria um outro conceito que se tinha nessa época, que era o paganismo. Como que era aí essas ideias conflitantes aí, e o papel de Constantino na história aí, de tentar unificar aí essas ideias, professor? Então, olha só, conforme você já mencionou, né, quem vai aí fazer com que o cristianismo venha adquirir direitos e no decorrer de um período ser a religião oficial do Império Romano foi Constantino, né? E também o Licínio, que concordam em legalizá-lo no ano de 313, né? Então, mediante isso que foi exposto, a função de Constantino em relação à Nicéia era o de supremo líder civil e autoridade no império. Como imperador, a responsabilidade de manter a ordem civil era dele, e ele procurou que a igreja se mantivesse unida e em paz. Quando foi informado pela primeira vez sobre os distúrbios em Alexandria, devido às disputas arianas, ele ficou bastante preocupado, né? E repreendeu Ário e o bispo Alexandre por terem originado a perturbação e por terem permitido que ela se tornasse pública. Consciente também da diversidade de opinião em relação à celebração da Páscoa, e na esperança de resolver ambas as questões, ele enviou o bispo Ósio de Córdoba para formar um concílio da igreja local e reconciliar aqueles que estavam divididos. Quando essa tentativa falhou, ele procurou convocar o concílio em Nicéia, convidando os homens mais eminentes das igrejas de todos os países, professor Nilton. Perfeito. Então tinha aí basicamente um unificador, né? E um dirigente. Agora, professor, falamos aí sobre a Trindade, né? Não falamos pelo menos de dois cidadãos bem conhecidos e bem influentes e que tiveram aí grande influência, né? Orígenes e Policarpo, além de outros aí que tinham grande influência, né? E contribuíram para a propagação da fé, da filosofia também, né? O que nós podemos falar sobre esses? Tinha um outro também que era Tertuliano, né, professor? Quem que era o mais proeminente desses? O que podemos falar sobre eles? Então, essa questão entre esses pensadores que você acabou de abordar, eles refletiam sobre a questão da Trindade, né? Então, olha só, então o Concílio de Nicéia tratou principalmente da questão da divindade de Cristo, né? Mais um século antes, o termo Trindade
foi usado nos escritos de Orígenes e Tertuliano, em uma noção geral de um divino em três, em algum sentido. Foi expresso nos escritos do segundo século de Policarpo, Inácio e Justino. Em Nicéia, questões relativas ao Espírito Santo foram deixadas, em grande parte, sem solução, e assim permaneceram pelo menos até que o relacionamento entre o pai e filho ter sido resolvido por volta do ano de 362. Dessa maneira, a doutrina, em uma forma mais completa, foi formulada no Concílio de Constantinopla, em 360, e uma forma final foi formulada em 381, primariamente trabalhada por Gregório de Nissa, professor Nildo. Perfeito. Grandes pensadores, grandes influenciadores. E para nós caminharmos aí para o final da live, professor, eu não sei se seria possível responder de forma tão simples, né? Como existia ali aquela divisão entre o Império Bizantino, o Bispo de Constantinopla e o Bispo de Roma, a função de um deles, poderíamos colocar, é diferente, é igual? Olha só, pelo que a gente, vamos falar assim, refletiu sobre o concílio, né? A ideia do concílio era fazer uma doutrina uniforme para todos vamos falar assim, as províncias do Império, né? Independente de ser oriental ou não, a ideia era que todos tivessem um pensamento uniforme, harmonioso, inclusive para se evitar, né, problemas, vamos falar assim, conflitos sociais, né? Era uma maneira também de tentar pacificar o Império, professor Nildo. Perfeito. Eu agradeço aí a todos que assistiram, que vão nos assistir, a você que ficou até aqui, mesmo que você esteja assistindo posteriormente, depois dessa live ficar disponível. Convido você mais uma vez a se inscrever nos canais Professor Samuel Merbach e Professor Nildo Moraes. Nos incentive a trazermos mais conteúdo. Em algum momento esse conteúdo pode ser útil para você, no conhecimento pessoal, para prestar no concurso, entre outras coisas. Conhecimento é muito bom. Professor, muito obrigado por mais uma live e deixo com o senhor aí as palavras finais aí, como sempre. Obrigado, professor Nildo Moraes, mais um tema importante da história, né? E convidamos a todos os colegas para que na próxima semana nos assistam novamente, que vamos trazer um tema inédito, né? Um tema inédito ligado à questão do direito, ou da educação, da filosofia ou da história. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu!